que tem ganho secundário é mais difícil da gente se livrar. Mais grave ainda são os vícios mesmo, né? Não só aqueles por drogas ilícitas, né? No caso do cigarro ainda, por enquanto lícito, né? A bebida, né? Como as ilícitas, todas elas funcionando como momentânea sensação de bem-estar, de prazer. Essas não só alivia sofrimento, cada bebida, por exemplo, se o indivíduo está angustiado, ele bebe, alivia a angústia, então ele funciona como ansiolítico, e ainda dá alegria e bem-estar, e ainda, né, dá depois os efeitos negativos eventuais, né? Ressaca no dia seguinte, doenças no fígado ou no cérebro depois de 20 anos de beber compulsiva e religiosamente. Mas, de todo modo, o malefício é muito longínquo e o benefício é próximo. O que é o álcool? É uma droga legal, existe há milhares de anos e é a única droga que a pessoa pode consumir durante a vida toda, todos os dias, e isso não dá uma complicação nenhuma. Algumas pessoas, mais ou menos aí entre 12% e 15%, por terem bebido muito, vão ter um quadro chamado quadro de dependência, é o alcoolismo. Alguém que está chateado porque tem um problema na família que não consegue resolver, é um problema crônico, às vezes uma doença, está triste, vai usar o álcool como se fosse um remédio antidepressivo. O pior é que ele funciona. Ele funciona por mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e ele faz um efeito que dá uma certa anestesia. O que o álcool faz? O álcool dá uma diminuição da ansiedade, o álcool faz com que a pessoa se sinta um pouco mais relaxada, muitas vezes faz com que a conversa fique mais solta, a pessoa fica mais loquaz. Esse uso de álcool, inicialmente com controle, de repente ele passa a ser descontrolado. E todas as vezes, 100%, quando a pessoa tem esse uso, sem o controle mais, ela apresenta três fatores. O primeiro fator é uma onipotência. O que é essa onipotência? O indivíduo fala assim: imagina, doutor, eu paro de beber quando eu quiser. Eu tenho controle sobre isso. O segundo fator é uma negação. Doutor, imagina, de forma alguma, eu não tenho problema sobre isso. E o terceiro fator, também ligado à psicanálise, é uma projeção. Tá bom, vai, eu bebo porque a minha esposa é muito chata. O que é a dependência? Dependência é quando a pessoa ela não consegue mais beber de forma moderada, não consegue beber de forma que dê prazer. Ao contrário, a falta do álcool dá um desprazer. Nós sabemos, pela medicina, muito pouco sobre por que alguém fica com dependência e como que a gente trata dessa pessoa. Nós sabemos que se ele ficar sem beber nada, ele vai ficar bom, mas nós não sabemos qual a causa que levou ele até essa dependência de bebidas alcoólicas. Existe como se fosse uma certa predisposição genética. Não quer dizer que o alcoolismo seja hereditário, mas existe uma certa facilitação para que famílias de pessoas que bebem muito, não só pelo modelo, mas também em termos bioquímicos, favoreçam os jovens a beberem muito também. Esse mundo pós-moderno, ele traz esse consumismo e na falta de um momento para você poder conversar, refletir, pensar, orar. Orar, eu falo, não é só a religião de ir à sinagoga ou ir à igreja, mas de você ter um sentido maior na sua vida interior, né? A falta dessa postura um pouco mais introspectiva, ela dá margem a que você vá buscar essas muletas. O álcool é uma delas.
Para essas pessoas que têm a alma mais pobre, a bebida ela entra e ela faz... Ela tem o seu espaço e ela cresce dentro do indivíduo dessa forma. Há relatos de sítios arqueológicos com idade superior a 10 mil anos, nos quais foram identificados artefatos provenientes da planta cannabis sativa. Há evidências de que essas populações antigas plantavam a cannabis sativa para alimentação e para a produção de utensílios. A partir de 3 mil anos antes de Cristo, aproximadamente, nós já temos relatos do uso medicinal da maconha em culturas como a chinesa, enfim, posteriormente na região da Índia. Então, essa planta já fazia parte de um arsenal terapêutico. Essa planta, a cannabis sativa, ela é originária do Oriente e ela migrou progressivamente para o Oriente Médio, para a Europa, até chegar, enfim, nas Américas. Os primeiros relatos de uso recreativo, recreacional da cannabis sativa são de aproximadamente 400 a.C. A substância chegou ao Brasil na época colonial, quando as primeiras embarcações chegaram ao país com a vinda dos escravos africanos, que já conheciam a planta, a cultivavam na África e trouxeram sementes para o Brasil para que assim pudessem plantá-las e, enfim, continuar usando a substância aqui no nosso país. A partir do século XIX, iniciou-se a utilização de maconha para fins terapêuticos nessa era colonial aqui no Brasil. Então, a partir disso, os médicos, por exemplo, do século XIX, que tinham suas malinhas pretas, tinham entre os arsenais terapêuticos utilizados derivados da planta cannabis sativa, principalmente como medicações anti-inflamatórias, medicações que agiam, por exemplo, em processos respiratórios. Até se vocês vivessem no século XIX, de repente quisessem, por conta própria, ir em algum centro distribuidor ou numa farmácia e comprar maconha e fumar, isso seria possível. No início do século XX, inicia-se em diversos lugares do mundo uma cruzada, enfim, de controle e até, a partir da década de 30, proibicionista em relação à maconha. As legislações são cada vez mais restritivas, até que, por fim, um documento do qual o Brasil é signatário, de 1961, coloca o Brasil no rol dos países que listam a maconha como droga perigosa e, consequentemente, proíbem o plantio, a comercialização e o consumo dessa substância. No mundo, a maconha é de longe, mas de longe, a substância ilícita mais consumida. A maconha tem no mundo aproximadamente 180 milhões de usuários, entre 18 e 60 anos, segundo o último relatório do Escritório para Drogas e Crime da Organização das Nações Unidas. A maconha que se fuma hoje, ela é muito diferente da maconha que se fumava na década de 60, por exemplo. Havia maconhas com 2 a 3% de THC. O Uruguai colocou na lei, que eles aprovaram recentemente, uma margem média de THC de cerca de 15%. Então, veja, é 5 vezes mais forte do que o que era fumado anteriormente. Quanto maior a proporção de THC, maior a probabilidade da droga induzir dependência, maior a probabilidade da droga produzir efeitos ou sintomas, os chamados sintomas psicóticos, delírios e alucinações, e gerar outros problemas associados. Nos últimos anos, principalmente a partir da década de 60, esse mecanismo passou gradativamente a ser elucidado. Na verdade, para a maconha, isso aconteceu de uma maneira um pouco atrasada, em comparação com outras drogas, como a cocaína, como a heroína. Foi um autor israelense chamado Rafael Mechoulam, que em 60 identificou esse princípio ativo, o THC. E, posteriormente, muitos anos depois, identificou-se justamente as regiões cerebrais aos quais esse princípio ativo liga-se,
os receptores, determinadas proteínas presentes nas células, no caso do cérebro, os neurônios, as quais a substância psicoativa ou alguma substância fisiológica liga-se para produzir um determinado efeito. Então foram localizados os receptores, ditos receptores canabinoides, e verificou-se que esses receptores canabinoides eles estão presentes em diversas regiões do cérebro. Então, quando o indivíduo fuma maconha, ele, ao absorver a fumaça, ele absorve os canabinoides. Esse canabinoide entra na circulação sanguínea, atravessa o que a gente chama de barreira hematoencefálica, chega ao cérebro, liga esses receptores e aí a experiência de fumar maconha começa. O efeito, basicamente, é de recompensa, de prazer, mas ao mesmo tempo, como você tem uma densidade desses receptores canabinoides muito alta em regiões de controle das emoções, em regiões de associação das percepções, em regiões de memória, então você tem, com esse conjunto de efeitos, uma possibilidade de uma percepção diferenciada à tua volta, de um conteúdo emocional potente em relação a essas percepções e do acesso a conteúdos de memória muito, muito antigos. Como toda droga psicoativa, toda droga que produz um efeito de recompensa, ela tende a multiplicar o seu próprio uso. Então, um usuário de maconha tende a ter novamente vontade de usar a maconha. Consequentemente, ele desenvolve um ciclo ao longo do tempo de uso da substância. A maconha, através da sua fumaça, tem proporções muito semelhantes ao tabaco, de alcatrão e diversos outros carcinógenos, substâncias que desencadeiam neoplasias, cânceres. Então, há sim a ideia de que a maconha pode ser associada a maior incidência de câncer, tanto pulmonar quanto de cavidade oral, porque realmente essas alterações são verificadas. Para algumas pessoas que têm predisposição, utilizar a maconha pode desencadear transtornos psiquiátricos. Um outro tópico muito interessante é aquela coisa do prejuízo cognitivo. Tem um conceito muito clássico em quem trabalha nessa área de que utilizar maconha torna o indivíduo sem motivação. Enfim, não consegue ter um sucesso, não é? Na vida pessoal, profissional, ele vai ficando com prejuízos. A maconha terapêutica. Fumar maconha ou consumir algum derivado da cannabis sativa de alguma outra maneira pode produzir uma modulação do sistema imunológico e melhora de algumas inflamações crônicas, como, por exemplo, asma, como, por exemplo, gota, como, por exemplo, doença de Crohn, que é uma doença intestinal. Então, sim, você tem aplicações terapêuticas que essas pessoas melhoram. Você tem uma ação analgésica importante, porque naquela ação no cérebro também há uma participação dentro de um mecanismo de controle da dor, e eles são muito importantes para isso. Então, o usuário de maconha frequente, ele está anestesiado, ele não sente a mesma dor que uma pessoa que não usou sente. Essa gama de potenciais terapêuticos tem conduzido as pessoas, governantes e diversos países a rever a legislação em relação à maconha. Então, hoje, 19 estados americanos legalizaram a venda da maconha medicinal. Então, com uma receita médica, você pode ir numa farmácia autorizada e comprar a sua própria maconha, para o seu uso pessoal, para obter efeito medicinal. Na próxima edição da Faixa Vida é Curta, você assiste Rainha, um filme que acompanha a jornada de uma mulher que sonha em se tornar rainha de bateria. Em seguida, você confere a estreia de Sem Coração, um curta que explora contrastes da vida adulta a partir de uma temporada de férias de verão. Tudo isso a partir das 8, na quarta de cinema do curta. Namorada? Não, velho. Aqui já sarrou, né? Como é que é? Sarrar, pô. Se você levar com a menina e passar a mão nela. Ah, velho. Já. Bora, Léo. Acompanhe o YouTube do Curta.
e fique por dentro de shows, lançamentos de livros e filmes, exposições imperdíveis e peças em destaque. Curta conteúdos relevantes, feitos para você ver, onde e quando quiser. Se a gente olhar para os dados científicos e dados de prevalência, assim, para ter uma noção de como está o ambiente da droga hoje em dia no mundo, os dados das Nações Unidas, a gente tem um relatório oficial sobre isso, mostra que existem 20 milhões de usuários de cocaína e crack no mundo. Os dados da ONU mostram algo mais alarmante ainda. Se a gente pegar 10 anos atrás, esse mesmo relatório dizia que a gente tinha 13 milhões. Então, em cerca de 10 anos, a gente teve um aumento aí de 7 milhões de usuários de cocaína no mundo. Nos países desenvolvidos, o uso de cocaína está estabilizado, enquanto nos países em desenvolvimento, o uso tem crescido cada vez mais. E dentre esses países em desenvolvimento está o nosso Brasil. Alguns dados aí mais recentes, de um levantamento feito pela Unifesp, chamado LENAD, que mostra que o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo. Só perde para os Estados Unidos. O perigo da cocaína é um pouco sorrateiro, vamos dizer assim, porque a cocaína é uma droga que não causa efeitos tão claros, pelo menos fisicamente ou aparentemente. A pessoa fica, pasma, ela fica mais alerta, fica mais falante, se interage melhor, conversa mais com as pessoas, alguns começam a produzir mais o trabalho, inicialmente, porque aos poucos ela vai conquistando o cérebro da pessoa, pouquinho em pouquinho, até que ela sequestra totalmente o cérebro da pessoa, e aí vem a fase, de fato, prejudicial. Dependendo do uso que a pessoa faz, essa fase pode demorar anos, como pode demorar dias ou meses. A cocaína, ela é o princípio ativo da planta que a gente chama que é a Erythrocylon coca, que é das regiões andinas, Peru, Bolívia. E o uso dessa planta é um uso milenar, Milhares de anos os povos dessas regiões já usavam a folha de coca, como algo adaptado à cultura e adaptado às necessidades da população. Eles sentiam que mascando a folha de coca, por vários minutos, eles conseguiam enfrentar melhor, assim, situações em que eles tinham, por exemplo, baixas temperaturas, altas altitudes, eles sentiam mais energia para poder trabalhar. Eles usavam bastante por conta dessa cultura que eles tinham. Bom, a Europa, ela ficou fascinada com essa droga. A cocaína, ela se espalhou como se fosse um rastro de pólvora que você acende. A Europa inteira passou a usar. O Freud passou a usar, pessoalmente, a droga, e não só a usar, mas a indicar para todas as pessoas que ele conhecia, amigos, estudantes, até para a esposa dele, ele indicava. E nessa época, mais ou menos ali na década de 80, que lá no gueto, nos guetos dos Estados Unidos, em Nova York, em Los Angeles, apareceu então o crack. O poder do crack, e aí que apareceu nessa época da década de 80, trouxe também problemas muito graves, que aí as pessoas passaram a usar muito e se tornarem dependentes muito rapidamente, mais rapidamente ainda, com o crack.
Os anos 90 foram muito importantes porque a gente passou a ter mais maneiras de estudar o cérebro, né? Neuroimagem, a gente passou a ver o cérebro em funcionamento, a gente passou a ver melhor as estruturas cerebrais. Hoje a gente sabe que a cocaína age num sistema muito primitivo do cérebro, muito sensível e ao mesmo tempo muito importante para a nossa sobrevivência, que é o circuito da recompensa cerebral. Esse circuito de recompensa ele está presente em todas as espécies dos animais. Por quê? Porque ele é super importante, porque ele é o que dá prazer para a gente. A cocaína age exatamente nesse sistema. A cocaína chega no sistema de recompensa e praticamente ela sequestra esse sistema de recompensa. Sequestra de uma tal forma que deixa o sistema de recompensa como se fosse num cativeiro, vamos dizer assim, a ponto da pessoa, então, não conseguir mais ter contato com esse sistema de recompensa, não conseguir ter mais prazer em outras situações. E aí ela recebe informação, olha, que se você voltar a usar a cocaína, aí eu te devolvo o seu sistema do prazer. Isso vem na forma do que a gente chama de fissura, de algumas sensações que o indivíduo tem, né? Que é um desejo incontrolável de usar a droga. Depois de 20 minutos do uso de cocaína, os vasos sanguíneos, eles se contraem. É o que a gente chama da vasoconstrição. E que é o que é responsável desde a época lá que eles mascavam as folhas de coca, né, que aumenta a temperatura do corpo, aumenta a força, a fadiga, tem a ver com essa vasoconstrição. O AVC é isso, é o acidente vascular cerebral. Então, é a veia que se altera, ou a artéria, e que causa dano para o tecido cerebral. E aí, quando a gente fala no cérebro, a gente fala o cérebro, ele é irrigado por vasos em todas as regiões. E a cocaína não escolhe a região. Ela pode causar esses AVCs em qualquer região. E pode matar a pessoa pelo AVC. Por isso que cocaína, de fato, mata. Quando a gente aplica os testes neuropsicológicos, a gente vê de maneira muito clara que os pacientes apresentam déficits em atenção, em memória, em planejamento, tomada de decisões e fluência verbal. A partir da dependência, eles passam a mudar de personalidade mesmo. Ficar mais agressivos em alguns casos, ou quietos demais. Mudam muito o jeito mesmo, né, de se comportar. Infelizmente, a gente não tem ainda uma medicação eficaz para dependência de cocaína. O que a gente tem são várias opções de medicações psiquiátricas que podem tratar as comorbidades. Entre as comorbidades mais comuns estão, por exemplo, o transtorno bipolar do humor, a depressão, a ansiedade e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São vários problemas psiquiátricos que podem ser tratados ao longo do tratamento do dependente químico, paralelamente às questões de prevenção à recaída, e que podem também, se o tratamento for feito de maneira correta, bem prescrita e controlada, diminuir as chances do paciente recair. Essa forma de planta, ela não é uma forma natural de planta, ela é uma forma híbrida que foi cultivada já pelo ser humano, pelos índios, né? Eles juntaram algumas espécies, né, para formar a nicotiana tabaco. No tabaco, a gente tem aproximadamente, juntando tabaco e fumaça do tabaco, 9.000 componentes, aproximadamente. O componente mais importante do tabaco é a nicotina. É a nicotina que gera dependência, né? Que gera a dependência da nicotina, mas também se fala dependência do tabaco. E é a nicotina que gera todas as neoplasias, né? O câncer de pulmão, o câncer de estômago. O primeiro contato que as pessoas vão ter com o tabaco, ele é um contato não muito agradável. Geralmente as pessoas têm náuseas, têm tonturas, né? E se elas conseguem vencer essa repulsa inicial, e a gente acha muito por outros motivos, como uma associação do tabaco com um ar de maturidade, glamour, amizade, aceitação nos grupos,
a pessoa começa a ter efeitos prazerosos positivos. E muitas pessoas, boa parte das pessoas, irá desenvolver o quadro de dependência. Cigarro, ele é uma forma extremamente, rápida e efetiva de uma droga se chegar ao cérebro. Através da inalação da fumaça do cigarro, a pessoa atinge um pico, né, de nicotina no cérebro de uma forma muito rápida. Como é que ela age no cérebro? Ela age se ligando a receptores que a gente chama de receptores colinérgicos. E esses receptores colinérgicos, eles vão ativar um neurotransmissor envolvido em todas as dependências de drogas, que é a dopamina. E essa dopamina, ela vai gerar o prazer. O tabaco, ele já era consumido pelos indígenas em torno de 10 mil anos atrás, a gente tem indícios, geralmente para rituais religiosos, sacrifícios. Então, na América do Norte, a gente tinha o que a gente chama do cachimbo da paz atualmente, né? E na América do Sul e Central, eu tinha uma forma de fumar que era muito parecida com a de hoje, enrolando as folhas secas, né, do tabaco, né? E quando os europeus chegaram, né, Cristóvão Colombo, os navegadores, os indígenas, eles muitos presentes deram, né, para os europeus, e um deles foi o tabaco, né? Em 1573, o cigarro tem um passo muito importante. Ele chega na corte da rainha Elizabeth, né, Elizabeth I, e a partir daí o cigarro vai ter um boom. Em torno de 40 anos depois, você já tinha milhares de pontos espalhados em Londres. Nessa época, o tabaco, ele era um produto de luxo. Só a aristocracia, as pessoas mais ricas, né, até da Ásia também, tinham acesso ao tabaco. No final do século XIX, a gente vai ter a transformação desse produto em um produto de massa, quando a gente tem a descoberta na Carolina do Norte do processo de secagem rápida. E a partir daí, a gente vai ter a entrada no século XX. Existe um papel central da indústria nessa epidemia e da propaganda. O tabaco foi um dos casos extremamente bem-sucedidos da propaganda, talvez o mais bem-sucedido do século. Nessa onda de industrialização, propaganda, teve um grande papel o cinema, né? O cinema foi financiado em muito pela indústria do tabaco. A história do cinema e a história do tabaco, elas estão intimamente ligadas. As indústrias tinham escritórios dentro de Hollywood de pessoas que só trabalhavam com isso, para tentar associar o produto no melhor momento do filme ou com um determinado personagem. No final aí desse século, a gente teve acesso aos documentos da indústria do tabaco, isso por medidas legais, né, nos Estados Unidos, e as estratégias maquiavélicas que eles tinham, né, de aumentar esse consumo de tabaco. Talvez a mais maquiavélica tenha sido gerar uma controvérsia científica com os pesquisadores em termos de evitar que a ideia de que o cigarro fazia mal para a saúde se espalhasse na sociedade. Em 1998, quando a gente tem um acordo dos procuradores de justiça dos Estados Unidos com a indústria do cinema, e existe uma proibição do anúncio de marcas dentro de filmes. Isso é bem recente, né? Isso aí é menos de 20 anos. Desde 1980, o tabaco ele vem numa queda de porcentagem de pessoas que fumam em termos globais. Porém, em números absolutos, a gente vê cada vez um número maior de pessoas fumando. Por quê? Porque a queda na prevalência ou na porcentagem, ela não consegue competir com o aumento da população mundial em números absolutos. Mais da metade do consumo de tabaco ele está localizado no Pacífico Leste, né? E 2 nações são responsáveis
por esse consumo. A primeira é a China, né? Eles têm uma prevalência, uma porcentagem de fumantes, homens atualmente, de 45%. E o outro país, que é a Rússia, né? A Rússia tem 51% de homens adultos fumando, né? Toda essa onda de saber que o tabagismo faz mal, isso levou a uma implementação de políticas nos países. E a primeira coisa que foi implementada é a proibição do tabagismo em ambientes fechados. Houve uma diminuição no número de internações por síndromes coronarianas agudas, como infarto agudo do miocárdio, em locais onde a gente teve a restrição do tabaco. A gente teve uma mudança da sensação social que o fumante tinha, né? E esse número tende a ficar estável no ano que vem. A gente sabe que a dependência de nicotina, ela é a segunda doença com maior carga em termos de período de vida perdido, ficando atrás apenas da hipertensão arterial e à frente do álcool. O tabaco tem um detalhe, ele é a doença prevenível que mata mais, porque a hipertensão arterial a gente não consegue prevenir de uma maneira realmente robusta. Quando a dependência de tabaco a gente consegue. Se as pessoas não fumarem, né, a gente previne isso.